Então, é necessário batismo? É necessário o partir do pão? Por mais que eu já fiz várias playlists no canal, vários vídeos no canal sobre esse tema, ainda não entrou no psique das pessoas que ainda se acham despertadas do sistema religioso, que furaram a bolha, que não faz parte de instituição religiosa, né? Que não segue mais doutrinas, dogmas. Vou mostrar para vocês a origem de tudo num vídeo mais recheado, mais recalcados, mais profundo de fonte aqui. Então vocês podem pegar parte do que eu falo, analisar com atenção, se não entender, assistir uma, duas, três vezes se necessário, para você absorver. E compartilha isso no grupo de WhatsApp, Telegram, rede social como Facebook, tá? Para o pessoal que ainda segue esse ritual. Tem procedimento? Da onde veio essa origem, né? Vamos falar de batismo, vamos falar de partir de pão e vamos falar a questão da unção, ungir. Da onde é essas práticas? Então, para começar aqui, né, nossa explanação, o primeiro ponto diz rituais de purificação com água em culturas antigas. Preste atenção. Lá no Egito Antigo, os egípcios realizavam banhos rituais como parte de preparação para os rituais religiosos. Os sacerdotes tomavam vários banhos por dia para se purificarem, né? É um ato de inicialização, certo? Chamado de iniciática. A água do Nilo tinha um significado simbólico profundo, associado à vida, o renascimento e ordem cósmica, de Mate. Tá vendo aí a figura? É ilustrado aqui, embora o batismo, a unção, vai estar tudo ligado dentro do sincretismo, né? Lá na Índia, temos os Védicas, do hinduísmo, lembrando que os Vedas é considerado o livro, entre aspas, sagrado mais antigo da religião, certo? Antes mesmo de existir qualquer outro livro, a Bíblia, né? Além do zoroatrismo, o hinduísmo já era forte. Então, eles já praticavam essa prática do batismo, né? Também muda de nome, nomenclatura para ablução. Olha lá, desde os Vedas, a menção ao uso e o ritual da água para purificação espiritual. O banho em rios sagrados, como o Ganges, simboliza a limpeza de pecados e a renovação espiritual. A prática é contínua até hoje em rituais como Kumbh Mela, onde milhões mergulham em águas sagradas. Vamos ver aí mais profundo e com detalhe isso. Vai pegando, vai digerindo, vai anotando, para depois você realizar suas próprias pesquisas, ver se tem coerência. Então, você que defende, tem que batizar, o Machia, Yahusha, Yeshua, Yahushua, pega tudo isso aqui, tá? E analisa com carinho, com cuidado, tá? A Grécia Antiga, temos as religiões mistéricas, como os mistérios de Euleses e Dionísio. Dionísio eu já falei muito aqui no canal, né? O cara que também pega de tabela o deus Baco. O Dionísio, para quem não sabe, quem estuda as histórias, ele fez um milagre, tá? Que eu vou relatar aqui de bonificação nesse vídeo. Na sua história, que ele cuspiu no chão, fez uma bolinha de barro e passou na vista de um cego, e o cego enxergou. Você consegue ver uma passagem bíblica com essa mesma temática? O Dionísio, ou o deus Baco, foi convidado para ir para um casamento. Lá no casamento, quando acaba o vinho, a mãe dele diz para ele: acabou o vinho. E Dionísio, né, automaticamente, ele faz um milagre que é multiplicar a água em vinho. Vocês conhecem essa história dentro da Bíblia? Por isso que eu falo que Roma é a grande prostituta. Ela pegou várias histórias do passado e conseguiu moldar o personagem de Jesus. Então, o que eu trago no canal que muitos não entendem é o pano de fundo da história, tá? E sem falar que o deus Baco, ele também tinha uma frase conhecido
eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Isso foi aclopado dentro da Bíblia e associado a Jesus, que fala que é a videira, né? Então, mas a videira veio do deus Baco, o deus do vinho, o deus da Santa Ceia, tá? Então vamos continuar aqui, né? Essas ritualísticas. A água era símbolo de purificação antes da entrada em cerimônias sagradas. Religiões celtas, que é aquelas religiões Thor, Odin, né? Toda a mitologia germânica, fontes naturais, rios e lagos eram considerados sagrados. Usavam-se rituais com água para consagrações, curas e comunicação com o mundo espiritual. Até isso. Uma forma de comunicar com o mundo espiritual. Você acha que você só é ligado entre aspas, Deus, a divindade, através do batismo, né? Quem não é batizado é complicado aí na visão de vocês. Então, como eu citei, o zoroatrismo, lá da Pérsia, religião aí muito forte. Talvez se o mundo não fosse cristianismo, seria Zoroastro, né? Porque a oração do Pai Nosso veio do fundamento do zoroatrismo. A Santa Ceia praticada pelos templos veio do zoroatrismo. Eu já falei disso muito no canal, tá? O Mitra é um personagem que matou um boi, bebeu o sangue daquele animal e consumiu a carne do boi. Anos mais tarde, os que seguia Mitra era chamado de mitraístas, né? Na doutrina mitraica. Aí ficou muito caro comer carne de animal e beber sangue, então eles substituíram por pão sem fermento, né? E o sangue por vinho. E hoje é colocado como suco de uva nos templos ou pelos ialdins do Romilson, né? Certo, pessoal? Então hoje estamos aqui só mais uma vez reforçando essa tese. Se você estuda, se você vasculha, se você não vem aqui lutar contra minhas palavras, mas pesquisa, você vai ver que o camarada está te ensinando muito paganismo, tá? E não aceita. Isso é ignorância, é sentar no trono da razão e não está apto a querer aprender, só ensinar, né? Então diz aqui, a água, a purificação e ritual era central. A água era considerada um dos elementos sagrados, junto com o fogo. Olha, a água e o fogo eram utilizados para estado de purificação. Guarda essa frase aqui, que é a figura da frente aqui que eu vou mostrar. Vou mostrar o que significa isso sincretizado dentro da Bíblia. No zoroatrismo, água e fogo andam juntos. São aliados para estado de purificação. Então guarda, água e fogo. A próxima imagem vai falar disso, tá? Então era usado em rituais de limpeza. Havia um sistema elaborado de abluções. Lembra que essa palavra eu sempre falei no canal? Ablução, que é banho sagrado para restaurar a pureza espiritual. Isso é adepto do islamismo, né? Do judaísmo, enfim. O terceiro ponto, o batismo cristão é uma inovação ou um sincretismo? Luiz Paulo, o que é sincretismo? É uma nova roupagem, ou seja, atualização das ritualísticas antigas. Só mudou a nomenclatura, mas os rituais continuam sendo o mesmo, ou seja, paganismo de tabela. Você é idólatra, você que vai ao templo, você que não frequenta o templo, mas faz batismo das pessoas, corrigindo, você está em práticas pagãs. Então, elementos de continuidade, tá? A ideia de purificação espiritual por meio da água é claramente compartilhada com práticas anteriores. O uso da água como símbolo de renascimento e transição está presente em muitas religiões. O batismo cristão incorpora, ou seja, ele só se apropria desses rituais. Ele toma posse dessa tradição que já fazia parte de culturas anteriores, como um novo elemento e um novo significado, ou seja, uma nova roupa, né? Para a morte, para o pecado e renascimento de Cristo. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês guardar a mensagem água e fogo? Olha só aqui, que é a parte do fundamento do zoroatrismo. Água e fogo é purificação dentro do zoroatrismo. E na Bíblia, onde é sincretizado isso? Em Mateus, ou Matitial, que você quer usar, 3:11,
O próprio João Batista, que era, um detalhe, gnóstico, João Batista era essênio, tá? Declara que ele batizava com água. Eu batizo com água para arrependimento. Mas vai vir um poderoso, cujas sandálias não sou digno de lavar. Virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o fundamento do zoroatrismo? Batizar com água ou com fogo? Qual o verdadeiro batismo? O batismo do entendimento, né? Salvo o livro de Romanos fala que fomos batizados na sua morte. Então já falei em outros vídeos sobre isso. Mas dá para você entender o pano de fundo que veio do zoroatrismo embutido dentro da prostituição de Roma, né? Por isso que ela tem o título de grande prostituta, né? De grande meretriz. Por quê? Porque justamente ela profanou e pegou as culturas, né? E sincretizou dentro do cristianismo, certo? Então, João Batista e os primeiros fiéis estavam inseridos em um mundo onde a água já tinha múltiplas camadas de significados simbólicos. O cristianismo não inventou, não criou. O cristianismo adaptou, reinterpretou tradições anteriores sobre a ótica de uma nova fé, tá? Então ele se apropriou, se apossou de ritualísticas e dogmas já praticados por religiões pagãs. Conclusão: o batismo cristão é sim parte de uma longa tradição de rituais de ablução, presente em várias culturas, tanto antigas, tanto orientais quanto ocidentais. No entanto, ao invés de ser apenas um sincretismo superficial, superfície, só a camadinha de cima, né? Não, é estado profundo. Ela é presente em uma adaptação e aprofundamento teológico desses símbolos dentro das narrativas cristãs, certo? Então é se apropriar e perverter. Eu chamo isso, tá, de deturpação, perverter, tá, a questão. Temos aqui o quadro comparativo dos rituais de ablução, ou seja, batismo, com o batismo cristão, praticado pelos evangélicos. Assembleia, Comunidade Cristã, Nova CCB, né? Quadrangular, Igreja da Graça, Maranata, Mundial, Plenitude. Nossa, é um corpo fatiado e dividido, né? Diz que nós somos um corpo só em Cristo, só que esse corpo aí é todo dividido, né? Um não tem comunhão com o outro. Eu não vi, pelo menos, um Malafaia pregar na igreja de um Feliciano e nem vejo um Júnior Trovão pregar numa quadrangular, por exemplo. Não vejo um Paulo Júnior se disponibilizando a pregar numa igreja do Edir Macedo. Não é só um corpo? Eles não pregam o mesmo Deus, o mesmo Jesus? É, mas é dividido. É cada um segundo a sua empresa da fé. Então, aqui, lá no Antigo Egito, o nome era chamado de banho e rituais sacerdotais. O objetivo era a purificação de acesso ao sagrado, tá? O símbolo disso é a água no Nilo, a pureza e a ordem cósmica. A semelhança com o batismo evangélico ou cristão, né, é o uso da água como meio de purificação. E as diferenças fundamentais, não há ideia de renascimento ou arrependimento moral. Isso lá no Egito. Já na Índia, no hinduísmo, os banhos sagrados, né, é um estado de purificação, liberação kármica. Lembra do problema kármico que eu falei, que você nasce com problemas físicos nessa matéria criado pelo demiurgo, né? Então, para você se libertar de problemas kármicos energéticos, é o caminho do batismo para isso, né? Então é a bênção dos deuses. E o símbolo disso tudo é os rios sagrados, os mantras e as águas fluentes, perdão. A lavagem espiritual é o símbolo do perdão de pecados. Então, também no hinduísmo se tem perdão de pecados. E a referência é a única conversão, perdão, ou nova identidade. Lá na Grécia temos os mistérios, tá? Eulesis, tem a lavagem de rituais pré-ancestrais, de rituais místicos. A preparação e as revelações místicas, é o estado de iniciação. Os banhos em fontes, silêncio ou ritual, assim como na maçonaria, tem a sua forma ritualística de batizar, não com água,
mas também é chamado de batismo. E o que representa comparado com o cristianismo? Iniciação, transformação espiritual. Então, o batismo nada mais é, para os evangélicos, o seu estado de nasceu novamente, iniciou, zerou seus pecados. É a iniciação, iniciática que eu falei, né? E qual que é a diferença fundamental? Não havia relação com o pecado pessoal ou a figura redentora, né? Não tem nada a ver. Então, religiões celtas continua aqui com o ritual sendo batizado em lagos sagrados, né? A comunicação com o mundo espiritual, as fontes rituais lunares, natureza, enfim, tem tudo aqui, ó. Zoroatrismo é chamado de ablução, que eu sempre falei no canal. A função é restaurar a pureza contra a influência do mal, né? O ritual é praticado com água sagrada, pureza espiritual, né? Água como força contra o mal, enfim. E no judaísmo aqui, ó, cristão, pré-cristão, né? Chamado de mikvah. É um banho ritual, purificação, conversão, religião, preparação para o templo, né? É batizado em água corrente ou na piscina. A piscina lá no tanque, né? Chamado tanque, dentro do templo da sinagoga. Então vamos continuar. Aqui eu poderia falar do cristianismo no final. Vocês pausa depois e dá uma lida para a gente não perder tempo, tá? Por que há semelhanças com os rituais pagãos, então? Porque essa prática do batismo, só falamos de batismo até agora. Daqui a pouco nós vamos falar da Santa Ceia, do partir do pão, né, que os ialdins aí praticam, e daqui a pouco vamos entrar no final na questão da unção. Só falamos de batismo. O ambiente grego-romano era repleto de religiões e mistérios. Pode ter havido paralelismos culturais, convergência simbólica, ou mesmo reação cristã a esses cultos. Os cristãos redefiniram elementos comuns como água, pão, luz e renascimento. A luz vinda de Cristo, né? Só que na verdade essa é a prostituição da grande prostituta de 17 e 18 de Apocalipse. Lembra que está escrito um versículo bem assim, ó. Se enriqueceram com a mercadoria, né? E a multidão dos seus comércios. Qual que é a mercadoria? O mundo gospel, o mundo fonográfico evangélico, o mundo dos ministérios e eclésias pastorais, para ter cargo de doutor, de teólogo, para ganhar dinheiro fácil, 1 hora, 2 horas de culto, o cara ganha 5 mil, 10 mil, 20 mil, tá? Então, é a mercadoria vinda de Roma citado em Apocalipse. O quarto tópico, a conclusão. O sincretismo, então, é um desenvolvimento ou independente. Sim, o batismo cristão compartilha temas universais com rituais, olha só, com rituais pagãos. Purificação, renascimento, iniciação, tudo isso já era praticado dentro dessas ritualísticas por outras doutrinas antigas. Tinha todo esse mesmo fundamento. As bases, né, as colunas, como diz o Romil, os pilares do batismo, tem pilares pagãos, né? Purificação, nascimento, iniciação. Pode ter havido reinterpretações, ou seja, atualização da roupa, a nova mecânica, atualizou o Windows, atualizou o sistema do seu celular, atualizou um novo método para ficar melhor. É mais ou menos isso dentro da espiritualidade ou da crença. Só atualizou, né? Só uma nova roupagem. Mas o pano de fundo continua o mesmo, paganismo. Sim, o batismo bíblico pode ser interpretado como um sincretismo, né? Readaptação de rituais de purificação e iniciação presente em religiões pagãs anteriores. Certo, pessoal? Isso se baseia nos seguintes. Vamos lá. Olha só um detalhe que eu trago aqui, já que estamos falando de água, já que estamos falando de batismo.
Um detalhe de Apocalipse, capítulo 12, o versículo 15 e 16. Eu peguei uma tradução qualquer aqui, mas vale para qualquer Bíblia sua, tá? A serpente, o dragão, que representa, na verdade, uma doutrina, tá? Lança água como um rio atrás da mulher. Mulher, símbolo também de igreja, de corpo espiritual, de unidade de pessoas, de humanidade. Quando a grande prostituta é representada na metáfora de uma mulher, se fala de uma doutrina romana, né? Quando se fala noiva de Cristo, se fala de um conjunto de pessoas que representam uma mulher. Então aqui, tá? O dragão, ele joga a água. A água representa o seu sistema, representa a sua mecânica de escravizar, manipular, deturpar, né? Enganar, ludibriar. Ou seja, ele lança o cristianismo, ele lança o protestantismo da sua boca, o dragão, certo? Para quê? Para tentar engolir a mulher. E aqui está escrito assim, ó, abriu a boca, né, jogando água e tentando tragar a mulher. Então, o símbolo da mulher é a intervenção da terra, demonstra a proteção divina. Versículo 15 aqui. Então a serpente lançou da sua boca, através da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Vocês não querem ser arrebatado? Tem a ver com arrebatamento, né? Olha lá. Água. Água que saiu da boca do dragão, certo? Ou seja, são doutrinas, são ensinamentos, são ensinos, seja dentro do templo ou fora do templo, tá? Vamos continuar. Elementos comuns com tradições pagãs anteriores. A purificação, que eu já falei da água aqui do batismo, né? É uma delas. Presente no hinduísmo, no mitraísmo e religiões egípcias, mistérios gregos. Ritos de iniciação, a entrada, ou seja, a pessoa agora é uma nova criatura. Ela batizou, iniciou a sua vida em Cristo. É um ritual disfarçado, uma iniciática. Então, a simbologia disso é de uma nova vida presente em muitos cultos mistéricos, como os de Mitra, Ísis e Dionísio. Mitra é o cara do Partido Pão, é o cara que representa a Santa Ceia, guarda isso. Sempre falei aqui no começo do vídeo, tá? Então, a iniciação dentro do mitraísmo, o principal é batismo, que é chamado de ablução, e logo em seguida o partir do pão, que é chamado de ceia, tá? O terceiro ponto aqui, renascimento simbólico. A ideia de morrer para uma vida anterior e renascer para uma outra aparece em várias tradições anteriores ao cristianismo. Então não é novo, tá? Não é o Jesus que inventou dentro do cristianismo. Já é rituais pagãos, meu amigo. Eu mostro aqui para vocês que vocês estão em práticas idólatras, pagãs, adorando de tabela outros deuses, né? E vocês não acreditam. Então, o banho ritual como passagem espiritual, ou seja, a água também, a gente poderia entrar na questão de portais. É um portal de acesso espiritual, tá? É comum em diversas culturas muito antes do Novo Testamento. O contexto cultural da época, o cristianismo surgiu no mundo greco-romano, onde as religiões de mistério estavam em alta. O historicamente plausível que os primeiros cristãos tenham moldado, adaptado seus símbolos de forma a dialogar ou até competir com outras religiões. Então, para não dispensar os pagãos, vamos ajuntar tudo e fazer uma coisa só. Foi assim que o governador de Roma, chamado Flávio Constantino, fez. Ele adaptou várias culturas, né, dentro do cristianismo, por questão política. Assim, o batismo cristão pode ser visto como uma adaptação teológica e simbólica de práticas já familiares ao público que pagão. Ok, pessoal? Muitas outras religiões usam a água como símbolo de vida, purificação e transição espiritual, mesmo que não adorem um Deus específico, em certos casos, como no budismo ou algumas tradições animistas,
Em tradições politeístas, você já sabe que é politeísta, né? Tem o monoteísmo, adora só uma divindade, que é o que vocês chamam de Deus. Politeísta, que no caso eu já trouxe aqui o vídeo, o politeísmo disfarçado dentro da prostituição romana, que é o que adora vários deuses, né, dentro da Igreja Católica. E os judeus também eram politeístas, tá? Adorava vários nomes aí, Elohim, Adonai, Baal, né, Senhor, enfim, vários nomes. Então, a afirmação interpretativa com base comparativa, sim, positivo. O batismo é seguido de Santa Ceia no cristianismo, pode ser interpretado como um sincretismo ou ressignificação de rituais iniciáticos do quê? Mitraísmo. Agora vem me chamar de herege, vem me taxar de herege, vem, você tá com inveja do irmão, você tá com bateria do irmão, filho de mamãe, pode tocar que é de açúcar. Olha isso aqui, pessoal, estuda. Especialmente se considerarmos o contexto grego-romano em que o cristianismo se desenvolveu. O cristianismo nasceu em Roma, não nasceu com os hebreus. Nasceu em Roma. A Bíblia que você tem hoje na mão nasceu debaixo de sangue. Inquisição, cruzadas, cavaleiros templários, pessoas sendo queimadas, taxadas como bruxa, herege, espetáculos no Coliseu, e por aí parará, lá vai. Comércio de indulgência. Então a sua Bíblia, que você acha, Bíblia Sagrada. Tem nada de sagrado, tem um pano de fundo aí que você precisa estudar sobre os deuses pagãos antigos que estão embutidos dentro das suas ritualísticas, tá? Os paralelos entre cristianismo e mitraísmo. Vamos fazer aqui uma comparação. Um elemento de iniciação. No mitraísmo, os rituais secretos em graus, chamado de purificações com água e sangue. Olha só, sei que também diz que o sangue, fomos purificados pelo sangue de Cristo. Isso também tem conceito mitraico. Eles bebiam sangue na taça, os mitraístas. Bebiam o sangue do boi, né? Depois foi substituído, como eu falei, por vinho, né? E hoje por suco de uva. Mas é conceito mitraico. Então, o principal primeiro é batismo como entrada na fé e depois no corpo de Cristo. Isso dentro do cristianismo. No mitraísmo não muda nada. Primeiro você pratica a ablução, que é o batismo nas águas, e depois a ceia, tá? A purificação e a ablução, banhos, rituais e até torobolium, essa expressão eu não conhecia, que é banho simbólico de sangue. Eu acho que nas religiões afro-brasileiras também tem essa questão aí, né? Banho de sangue de animal, que é um estado de, para eles, representa a purificação. E você, cristianismo, faz a mesma coisa quando você diz, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Sangue de Jesus tem poder. Expressões mitraicas aí, certo? Que você não percebe. Você não conhece mitraísmo, então você não sabe o que você está utilizando. Você está utilizando o que você foi ensinado, aprendeu pelo pastor cego. Um cego guiando outros cegos, o quê? Ambos vão cair no caminho. Então, você só aprendeu, você comprou uma mercadoria pronta. Você não questiona, não indaga de onde tem a origem disso, por que pratica isso. É o que você acaba sendo fácil de manipular. Então, a refeição sagrada no mitraísmo é chamado de ceia simbólica, entre os iniciados, possivelmente com pão e vinho. Olha aqui, ó. Tá no meio aqui, certo? Lá no mitraísmo, Santa Ceia, ou partir do pão pelos Ialdins, é o vinho como o corpo e sangue de Cristo, coitado. Se é que realmente, eu não acredito no Cristo carnal, certo? Levantado em madeiro, né? Eu acredito no estado crístico gnóstico, né? O arquétipo, a centelha divina. Mas para vocês que acreditam que ele veio em matéria, vamos imaginar, ele já foi triturado lá no madeiro, já foi judiado na cruz. Aí você ainda tem coragem de mastigar ele, triturar. É muito amor isso, né? Muita coerência isso aí. Então o Salvador divino no mitraísmo é chamado de Mitra, é o Deus solar,
e vence o mal e salva seus devotos. O personagem Jesus Cristo é o Messias que vence o pecado e oferece a salvação. Veja só a assimilação. Nascimento milagroso de Mitra. Ele nasceu de uma rocha rodeado por pastores, por magos, por animais. A mesma história embutida dentro da Bíblia, em que Jesus nasceu de uma virgem e visitado por pastores. Então, a mesma narrativa. Bases para considerar sincretismo, ou seja, adaptação, renovação, tá? Um ambiente cultural comum, o cristianismo e o mitraísmo, coexistiram no Império Romano, fizeram parte do Império Romano, ambas doutrinas, competindo por fiéis, especialmente entre soldados. Rituais semelhantes à estrutura de iniciação com purificação, mas refeição sagrada. Está presente em ambos, faz parte de ambos. O batismo faz parte do mitraísmo. Logo em seguida vem o partir do pão, faz parte do mitraísmo. A adaptação simbólica disso. É possível que o cristianismo tenha ressignificado, se apropriado, tomou posse dos rituais. Esses elementos para comunicar melhor o público pagão, para recepcionar os pagões que agora, entre aspas, estavam se convertendo, mas o intento era político. Então, para recebê-lo, não, vocês não precisam. Lembra da frase, Bíblia, venha como estás? Você não precisa. Com o tempo você vai mudando. Então, venha como estás, para nós não desfazer da sua doutrina, que é ao contrário hoje o evangélico, né? Para ele receber uma pessoa de doutrina oposta, ele combate. Naquele tempo que nasceu o cristianismo, não. Para você ser aceito, não precisa. Você pode continuar fazendo a sua prática. Ó, a gente vai até adaptar dentro do templo aqui, queima de incensos, né? Pode trazer animais para oferendas, né? Velho Testamento é isso, meu amigo. O povo pecava e levava-se oferta, as oferendas, um novilho, uma ovelha, o mesmo ritual praticado pela Umbanda, Quimbanda, Candomblé, está dentro da Bíblia, né? Ah, mas queima de incenso lá da Umbanda não é bíblico. Apocalipse já fala até dos anciões com um incensário na mão, recepcionando o povo. Então é uma questão que você tem mente fechada e não gosta de pensar. Você deixa o pastor pensar por você, né? O batismo cristão, também chamado de ablução, seguido de Santa Ceia, é uma reinterpretação e sincretismo de rituais iniciáticos do mitraísmo. No mitraísmo, uma religião de mistérios popular no Império Romano, os iniciados passavam por purificações com água e sangue. Hoje vocês batizam nos rios, nas piscinas, nos tanques e depois se lavam com sangue. O sangue de Yahshua me cobre, o sangue de Yeshua me cobre, o sangue de Jesus me cobre, né? Então, é o mesmo sincretismo aqui, tá? Representando comunhão com divindade. O cristianismo, surgido no mesmo contexto cultural, absorveu, se apropriou e ressurgiu, adaptou elementos. A ablução tornou-se batismo em nome de Cristo e a ceia dos iniciados transformou-se em Eucaristia, ou Santa Ceia, ou Partir do Pão. É uma nova nomenclatura que os seguidores do Romilson agora dão, né? Partir do Pão. Mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, continuar aqui. Onde eu parei? Ambos os rituais marcam a entrada do fiel em uma nova vida espiritual, uma nova jornada. A promessa de salvação e a união com o Salvador divino. Assim, os sacramentos cristãos refletem uma nova adaptação teológica de práticas religiosas anteriores, especialmente do mitraísmo, o Deus Sol, Sol da Justiça, Sol da Justiça. Vocês gostam de cantar isso, né, CCB? Olha aí, vocês conhecem as figurinhas aí carimbadas desse novo sistema, né, dessa nova seita. Conclusão afirmativa. O batismo e a Santa Ceia, né, cristã, são essência, significações de rituais iniciáticos pagãos, particularmente do mitraísmo,
No mitraísmo, os iniciados passam por cerimônias de purificação, incluindo banhos, rituais e até banhos de sangue. Você só não toma banho de sangue, mas vocês falam, o sangue do Messias tem, o sangue de fulano tem poder. Não deixa de ser banho espiritual, né? E participam de uma refeição sagrada com pão e vinho. Vocês já viram isso aí praticado pelos Yaldins? Tem vários canais defendendo isso aí. O Nelson, que é o da figura aí com a mão levantada, né? Quem mais? Tem o Hugo. Quem mais? Tem o Lucas, do canal Redenção. Quem mais? Tem o Romilson Ferreira. Tem vários canais, né, que pratica o mitraísmo de tabela, e vocês mergulhados de cabeça nisso. Estuda, não fica só nas minhas palavras, estuda. Pega a parte do que eu falo aqui e analisa para ver se tem coerência, tá? Esses mesmos elementos aparecem no cristianismo primitivo sob uma nova roupagem. O batismo se chama ablução espiritual em nome de Cristo. E a Santa Ceia como partilha simbólica do corpo do sangue de Jesus, ou seja, o corpo de Mitra. Diante das fortes semelhanças estruturais e simbólicas, é evidente que esses sacramentos cristãos foram construídos sobre fundamentos já estabelecidos por religiões de mistérios no mundo pagão antigo. Trata-se, portanto, de um caso claro de sincretismo religioso. Sempre falei, vocês nunca deu crédito, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Altíssimo, dizia as palavras do profeta Isaías, né? Então tá aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Agora vocês estão vendo, né? O que eu estou falando aqui. Então vamos lá. No qual práticas pagãs anteriores foram reinterpretadas e integradas à teologia cristã nascente. O cristianismo como sincretismo das religiões pagãs, nada do que é hoje considerado essencial no cristianismo é verdadeiramente original, não tem nada de prática original. É o efeito do dominó. É uma crença copiando a outra, mudando de roupa, né? Mas não passa tudo de manipulação, de mentiras, de fantasias. As doutrinas, ritos e símbolos ancestrais do sincretismo ou cristianismo foram moldados a partir do sincretismo com religiões pagãs anteriores, desde o batismo a uma prática já comum em cultos de iniciação, como o mitraísmo, as religiões de mistério grego-romanas e rituais egípcios, desde lá dos faraós, desde a Mesopotâmia, desde lá da Suméria. Até a Santa Ceia, que se refere às refeições sagradas dos iniciados de Mitra com o pão e vinho, vemos reaplicações de antigos símbolos adaptados a uma nova narrativa. A chamada novidade, né, novidade do cristianismo foi, na realidade, uma reelaboração de mitologias e ritos muitos anteriores. A figura do Salvador, nascido de uma maneira milagrosa, que morre e ressuscita, é recorrente a cultos pagãos muito anteriores a Jesus, como de Osíris, Dionísio, Atis e Mitra. Então, todos esses nomes aqui finais, né? Osíris, Dionísio, Atis, Mitra, quem mais? Krishna. São personagens que, se você estuda a fundo, os caras nasceram de virgem, mulher virgem, né? Nascimento que não foi só Maria exclusiva ali, é um sincretismo, uma história do pano de fundo que conta essa narrativa, que Jesus nasceu de uma virgem, né? Teve 12 discípulos, andou sobre as águas, curava cegos, paralíticos. Mas se você estuda esses outros nomes mencionados, a mesma história, a mesma narrativa, os mesmos prodígios, né? Os mesmos contos. Os caras tiveram 12 discípulos, né? Que mais? Os caras nasceram de virgem e os caras ressuscitaram ao terceiro dia, certo? É justamente por ser a maior responsável por traduzir a Bíblia, né, no caso Roma, acopilar, adaptar, dogmatizar, perdão da expressão, errei aqui,
dogmatizar essas práticas sincréticas sobre o nome de cristianismo que a Igreja Católica Romana colocou. É por isso que muitos intérpretes críticos, identificados como a grande prostituta, no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, está bem relatado isso, bem explícito. Essa figura simbólica que representa um sistema religioso que, ao longo da história, combinou elementos sagrados e profanos, forjou aliança com impérios e revestiu-se de outros poderes, mas perdeu a essência espiritual autêntica. Assim como o cristianismo institucionalizado, longe de ser uma revelação pura, é um composto elaborado de crenças anteriores. É um acopilado, é uma sopa de pobre que reúne ingredientes de tradições pagãs, que hoje você serve no cristianismo, na congregação cristã, na Assembleia de Deus, na Deus de Amor, na Mundial e assim por diante. Então ela tomou apropriação, adaptação e reembaladas com roupagem bíblica. É um caso emblemático de plágio espiritual sistematizado. É uma crença da Shopee. Cristianismo é uma crença da Shopee. Então, legitimado por instituições que manipulam textos e tradições ao longo dos séculos. Crítica a partir do pão como continuidade de rituais pagãs. Hoje a minha visão está bem alterada porque eu tenho diabetes, então para ler aqui no monitor, às vezes eu tenho dificuldade. Então vocês relevam aí minha falta de dicção, certo? A prática do partir do pão, comumente vista em diversos grupos religiosos, mesmo antes, entre aqueles que afirmam ter retornado à fé original hebraica, como certos movimentos que invocam o nome Ial. Olha aí, o nome Ial, Yalcha, se identificam como Ialdins, seguidores do Romilson. Continua sendo um elemento herdado diretamente do sincretismo religioso do cristianismo com o paganismo. Embora esses grupos vocês rejeitam as tradições da Igreja Católica, como a Trindade, né, e outros tipos de eclésia, né, cargos ministeriais, estar congregado, mas os rituais é igual Lutero, né? Quando saiu da Igreja Católica, ele refutou uma quantidade de heresia, mas ainda ficou resíduos adaptados no cristianismo. Então, quando vocês dizem que furou a bolha, vocês rejeitam muita prática pagã, mas ainda tem resíduos, igual Lutero, de paganismo em vocês. Então, né, essas práticas antigas, transformadas em rito, Santa Ceia, o partir de pão, mostra que continuam presos às mesmas práticas e raízes corrompidas do cristianismo institucionalizado. Esse ritual não é uma prática original dos hebreus antigos, mas um reflexo direto das ceias e rituais pagãos dos cultos de mistério, como o mitraísmo, onde comungava pão e vinho em honra ao deus solar Mitra. Portanto, mesmo que se dizem fora da bolha do sistema religioso e restauradores da verdade, é assim que vocês se intitulam, continuam realizando esses ritos. Tem um monte de canal aí que, se você for na página, canal do Nelson, né, vários outros canais, o Remanescente de Al, você vai ver lá imagens de ablução dentro da água, né, a irmãzinha lá do Remanescente. Você vai ver canais aí propagando partir do pão, culto de partir de pão. Então os rituais estão ainda sincretizados no meio de vocês. Estão, na verdade, perpetuando os mesmos elementos sincréticos e pagãos que afirmam denunciar, que afirmam combater. A forma pode ter mudado, mas as raízes do ritual continuam sendo a mesma, uma adaptação de antigas práticas pagãs disfarçadas de mandamento divino. O batismo e a ceia, práticas pagãs adaptadas e as suas implicações no cristianismo. Vamos agora falar
se você praticando essas práticas, o que isso influi, o que isso pode causar em você. Então, analisar historicamente o batismo e a ceia, é possível observar que ambos as práticas possuem raízes em rituais pagãos que antecedem o cristianismo. O batismo, por exemplo, já era utilizado em culturas antigas, como um rito de purificação, inclusive em religiões mistéricas do Egito e da Babilônia, bem como entre gregos e romanos. Da mesma forma, a ceia é ritualística ou banquete sagrado. Era comum entre pagãos como forma de comunhão com os deuses e espíritos. Olha só, era comunhão entre deuses e espíritos. Então você está entendendo que você praticando isso, o significado disso. Então envolvia pão, vinho, orações e honra a divindades, tá? Com a formação da estrutura religiosa cristã, especialmente após institucionalização da fé por meio de Roma, essas práticas foram assimiladas, remodeladas e reinterpretadas sobre uma nova roupagem, criando um sincretismo que promete a pureza da mensagem original do Messias. Essa adaptação, embora apresentada como símbolo da fé, torna-se, na verdade, um desvio doutrinário. Desvio. Calma que só estamos falando de batismo, tá? Daqui a pouco a gente entra na questão aí da ceia, apesar que estamos abordando ao mesmo tempo ceia, né, partir de pão e também o batismo. Daqui a pouco entramos na questão da unção. Dentro desses perspectiva, é possível afirmar que a continuidade dessa prática do batismo com água e de ceia, cerimonial, pão e vinho, configura-se como uma forma de idolatria. Isso porque tais rituais substituem o foco essencial da fé, o sacrifício único, completo e eterno do Messias. Quando se continua a praticar símbolos ritualísticos herdados no paganismo, corre-se o risco de diminuir ou até mesmo invalidar a suficiência do sacrifício do Redentor. Eu, particularmente, já não acredito nisso. Mas para vocês que acreditam, tem significado isso. Isso não é apenas um erro doutrinário, mas um retorno disfarçado às práticas carnais e visuais que apelam aos sentidos humanos em vez de fé espiritual e verdadeira. Além disso, é importante destacar que o batismo e a ceia são celebrados também em outras religiões, crenças fora do cristianismo tradicional, como espiritismo, algumas vertentes do esoterismo, religiões afro-brasileiras e recorrentes gnósticas. Isso levanta uma série de questões. Se essas práticas são compatíveis com tantas doutrinas divergentes, ou seja, opostas, não tem comunhão uma com a outra e todas praticam, muitas das vezes contrárias aos princípios do evangelho, então por que insistir que são exclusivas da fé cristã autêntica? Basta você raciocinar. Dessa forma, inclui-se que tanto o batismo quanto a ceia, da forma como são amplamente praticadas hoje, não apenas derivam de tradições pagãs, como também representam uma ameaça à centralidade da obra do Messias, que é o foco principal aí da morte, né? Ao perpetuar tais ritos, o cristão corre o risco de abandonar a verdade espiritual, pelo conforto do costume herdados, transformando a sua fé em religião exterior, simbólica e ritualísticas, algo claramente rejeitado pelas escrituras. A ignorância religiosa, a rejeição da verdade, história e o apego à tradição sem raiz. A ignorância religiosa é uma das maiores barreiras que o crescimento espiritual genuíno, Trata-se de recusar, consciente ou inconsciente, de buscar profundamente o conhecimento sobre as origens, fundamentos, contradições das práticas adotadas no meio religioso.
No caso de muitos evangélicos ou ialdins, observa-se uma tendência preocupante. Seguem tradições herdadas de séculos sem questionar, sem investigar, sem pesquisar, sem indagar, sem ser cético, sem ser crítico, né? A origem dessas práticas, e muitas das vezes com um medo quase instintivo de descobrir demais. Ah, eu tenho medo de me aprofundar e me tornar ateu. Eu não acreditar mais nada, então eu prefiro acreditar na mentira, né? Ficar no mundo fantástico de Bob, o mundo da lua, onde tudo pode acontecer. Essa resistência tem raízes em um sistema doutrinário baseado em repetições. Lembra que eu sempre falo de PNL, programações neurolinguística? Fica repetindo isso, né? Os dogmas, onde o fiel é ensinado a obedecer e não questionar. Qualquer que questiona está se apostatando, está virando filho do diabo, está se tornando herético. Então, a doutrina é feita para obedecer e não para ser indagada, questionada, pesquisada. Muitos acreditam que qualquer estudo fora da linha da igreja é heresia, para te manter preso, cativo, escravo. Não questiona, não indaga. Só o pastor tem a verdade, você não. Né? Ele é diferente, ele é espiritual, você não. Né? Ele, se deixar de tomar banho, vai feder igual você. Se ele não escovar os dentes, vai feder igual você. Faz cocô igual você. Né? Então, um perdão da expressão, mas é uma realidade para você entender que entre você e o pastor não tem diferença nenhuma. Ambos vão morrer um dia, certo? Tem nada de sagrado espiritualizado. Mas você terceiriza o seu entendimento na mão de pessoas, né? Mesmo que esse estudo revela fatos históricos que demonstram como diversas práticas hoje consideradas cristãs têm origem em religiões pagãs muito anteriores à Bíblia. Um exemplo claro é o batismo. Muito antes do Novo Testamento, o ritual de imersão em água já era comum no Antigo Egito. Os egípcios realizavam rituais de purificação com água no Nilo, tanto em cerimônias de iniciação quanto em cultos de renovação espiritual. A água era símbolo de regeneração e os sacerdotes egípcios se banhavam várias vezes ao dia como parte de sua preparação para o serviço aos deuses. A prática egípcia de renascimento espiritual através de água foi posteriormente reinterpretado em vários contextos religiosos, incluído no judaísmo com os mikvahs e depois o cristianismo com o batismo em nome de Cristo. Então, não importa que vocês não estão praticando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Não, a Trindade já sabemos que foi criado por Tertuliano no Concílio de Nicéia, né? Então, a Trindade não existe. Então, nós batizamos só no nome do Pai e do Filho. Não deixa de ser pagão, prática que já era realizada em crenças anteriores. Agora, entrar um pouquinho na questão da unção, do óleo, né? Ungido na testa. Saul foi ungido, Davi foi ungido, né? E vários outros personagens. A unção com óleo também, amplamente utilizado no meio evangélico, igualmente tem raízes no Egito antigo. Sacerdotes egípcios utilizavam óleos sagrados durante rituais para invocar divindades como Ísis, Osíris e Horus. A aplicação de óleo perfumados simbolizava proteção. Ó, já era utilizado no Egito. Óleos perfumados. Biblicamente, tem a narrativa que Maria foi ungir os pés do Messias com unguento, com mirra, com aromas. Olha só, o pano de fundo da história já era utilizado em rituais pagãos antigos, né? Perfumes. Então vamos lá, só fazendo uma comparação para você pegar os códigos. A aplicação de óleos perfumados simbolizava proteção, consagração e poder espiritual. O ato de ungir reis, sacerdotes ou objetos considerados sagrados já era parte da liturgia egípcia. Hoje temos a Igreja Universal, já vi cultos assim,
As pessoas levam carteira de trabalho para ser ungida, leva a chave do carro para ser ungida, né? Que mais? Leva até dinheiro, leva foto de outras pessoas, de ente querido, leva partes íntimas de roupas para ser ungido. Tem tudo isso, né? Unge a vassoura, vende a vassoura ungida. É uma prática que hoje se tornou absurdo, né? Então, a absorção dessas práticas pelo judaísmo, né, é mais tarde pelo cristianismo adaptada. Ocorreu como parte de um processo de sincretismo em cultura, ou cultural ou espiritual, certo? O grande problema que surge quando se mantém essas práticas sem qualquer discernimento ou consciência de suas origens, ou seja, muitos evangélicos, crentes e audins que dizem ser desperto da bolha, né, pratica esses atos. Ah, chama os presbíteros da igreja, unge, faz oração, se tiver pecado será perdoado, e a unção salvará, e blá 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 blá. Ele não sabe nem a origem, né? Está na Bíblia, sem perceber que a própria Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico influenciado por outras culturas e tradições, ou seja, ela foi escrita pela grande prostituta, aqui tem título de grande prostituta em 17 e 18 de Apocalipse, ou seja, a Igreja Católica. A Bíblia saiu de lá, que já praticava todos esses rituais pagãos na cara, escancarado. Aí cria a Bíblia e você usa a Bíblia agora e fala que não é paganismo, não é prática pagã, sendo que foi reinterpretado e escrito pela que praticava paganismo, que é a Igreja Católica Romana. Deu para entender agora? Aí não tem como você refutar isso, não tem como você combater isso e dizer que não é paganismo, se você acredita na Bíblia que veio de lá, de Roma, de lá, de Roma, certo? Então isso demonstra o tipo específico de ignorância religiosa, a aceitação de práticas externas como se fossem exclusiva da fé cristã, sem qualquer análise crítica ou investigação histórica. Quando se insiste em manter tais rituais como as essências da fé, mesmo que o Messias tenha ensinado a adoração em espírito e em verdade, vocês ainda precisam frequentar templos. Vocês ainda precisam reunir com pessoas. Contraditório. Onde estão dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, se o esposo e a esposa e o filho, né, já é uma eclésia, já é uma igreja, o que chamam de igreja. Não é o templo feito de tijolo, né, cimento. Não é reunir com multidões de pessoas. Não estou abominando isso, tá? Mas reunir você já com a esposa, com a família, já é. Ah, na minha cidade não tem ninguém que fala, né, a verdade. Se você divide com a sua esposa esse mesmo entendimento, já está perfeito. Você não precisa reunir com ninguém, tá? Então vamos lá. Onde eu parei aqui? É buscar os templos e os montes, né? Os verdadeiros não estão no templo nem no monte, mas em espírito e verdade. Então não sei porque o Romeu sobe no monte, o Zé Aldin sobe no monte, o Malafaia, o Bispo Macedo, o Valdomiro e por etc. Eles lêem a Bíblia, usam a Bíblia, pregam a Bíblia e não sabem interpretar os textos. Não estão no templo nem no monte, mas me adoram em espírito e em verdade. Não sei por que eles não entendem isso, tá? E se na prática reinstituindo práticas que anulam a suficiência do sacrifício do Messias, substituindo a verdade espiritual pela tradição exterior ou anterior. Essa ignorância alimentada pelo medo do novo, ou de adaptar, ou de despertar, né? Você tem que dizer, isso aí é heresia. É o medo de acordar para a realidade, né? Impede muitos cristãos ou ialdins de evoluírem na fé, na emuná, de romperem, né, com as cadeias do ritualismo e de entrarem em um relacionamento verdadeiro e íntimo com si próprio, com o divino anterior, tá? A divindade interna, a essência interna, a gnosis interna, consciência,
né? Não, precisa do apoio do próximo para ter o seu entendimento. Não consegue reachar conexão sozinho. Então ele precisa de símbolos herdados de culturas estranhas ao verdadeiro evangelho. Unção como óleo é um ritual pagão adaptado e sincretizado no cristianismo evangélico, ou pelos movimentos do nome sagrado, seja Yaldins, Yahweh, Yahushua, né, Yahuá, tem vários nomes aí. A prática da unção com óleo, hoje amplamente presente em igrejas evangélicas, como símbolo de cura, consagração e proteção espiritual, na verdade, não nasceu no cristianismo. Muito antes da sua incorporação ou adaptação nos textos bíblicos, a unção já era um ritual pagão amplamente utilizado em culturas antigas como o Egito. Lá no Egito tinha o deus Anubis, que era o intermediário entre a morte, né, o mundo dos mortos, o verdadeiro espiritualizado inferno, né? Certo, pessoal? E já tinha costume das pessoas serem ungidas antes de ir para o sarcófago, né, ou para a tumba, né? Era ritual normal utilizado na Mesopotâmia. A Grécia, então, junto com Roma, adapta isso, né, dentro do cristianismo. O que hoje se vê nos púlpitos como ato sagrado, nada mais é do que um costume herdado e modificado, sincretizado. É um símbolo vazio que remonta os ritos de invocação espiritual e magia sagrada de outras religiões. Então, eu ungi o paralítico, eu nunca vi, né? Mas vamos supor que acontece. Eu ungi lá, o fulano ficou curado da doença. A unção tem poder. Claro, você está utilizando magia. Não é só você que unge, várias religiões ungem. A Umbanda unge. O Espiritismo tem prática de ungir a religião, não a religião, mas em si o conceito da maçonaria também unge. Então, tá? É poder, alquimia, embutido ali, né? Poderes esotéricos, tudo numa sopa só, tá vendo? Sincretizado. Só muda a nomenclatura. No Antigo Egito, os sacerdotes ungiam estátuas de deuses com óleo. Hoje você unge. A Igreja Universal manda você ungir a maçaneta da porta da casa. Quem nunca fez isso aí que segue a Igreja Universal? Ou já fez parte? Deixa nos comentários aí para ver se eu estou falando mentira, para os outros testificar que isso é verdade ou é mentira. Você já ungiu aí a porta do carro, a porta da casa, né? Que mais? Então era comum ungir objetos, né? Perfumar com objeto, dar vida aos ídolos e atrair a presença divina deles. Também, opa, esse é meu fone aqui. Também se ungia o corpo dos mortos no processo de mumificação, como eu falei, com os olhos considerados místicos, como parte de preparação espiritual para a vida após a morte. Os rituais de consagração de faraós envolviam unções com óleos sagrados que simbolizavam o poder concedido por divindades como Horus e Osíris. Então pesquisa a unção no Egito relacionado a Horus e Osíris. Horus é o cara que tem um olho só, né? Aquele mesmo lá do símbolo dos Illuminati, né? O olho que tudo vê, enfim. E Osíris, né? É um outro tipo de divindade, ou seja, entidade adorada no Egito. Tô com a garganta seca que eu nem peguei água. Tô falando. Já 1 hora de live, tá? Daqui a pouco eu dou oportunidade para vocês falar. Na Grécia Antiga, atletas olímpicos eram ungidos com óleos antes das competições, em honra, como Apolo. Os oráculos, como o Delfos, também usavam unções como parte do preparo espiritual para receber visões ou mensagens divinas. A Roma seguia práticas semelhantes,
onde a unção era usada para purificação e iniciação em mistérios religiosos e como ritual em cerimônias imperiais. Mesmo nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, a unção com azeite e dendê, óleo de ervas ou essenciais, ou essências, é praticada para consagrar médiums. O cara que vai na congregação cristã no Brasil para se tornar um ancião, ou nas descendentes, como do meu amigo Isaías, aí eu fui ungido a ancião. Tem que ser ungido, né? Foi ordenado e ungido para ancião. Prática pagã, meu amigo. Foi ungido, né? Davi foi ungido. Quem mais? Saul foi ungido. Já era uma prática utilizada aqui, ó. É uma prática para consagrar médiums. O cara que se intitula ancião, eu fui ungido no ministério de ancião, médium. Porque ele usa da mesma apropriação. Deus me revelou a palavra, Deus manda te dizer, Deus está mandando eu falar, eu vou fazer na tua vida, eu vou mudar seu cativeiro. Isso é mediunidade, é incorporação de uma divindade, certo? Então, instrumentos ou locais sagrados, invocar orixás e estabelecer ligação espiritual entre o homem e o mundo invisível. Essas práticas originadas em sistemas religiosos distante da verdade, não o evangelho. Evangelho, já fiz um vídeo aqui falando da pronúncia, né? A origem dessa palavra evangelho. Então foram absorvidas como uma esponja que suga a readaptação, a reinterpretação para batizadas no meio cristão ou no meio dos Yaldins, perdendo seu contexto original, mas mantendo sua essência ritualística. No meio evangélico, a unção com óleo é hoje usada indiscriminadamente para curar, para curas. Campanhas espirituais, consagrações de objeto e pessoas. Muitas vezes sem qualquer fundamento claro nos ensinamentos do Messias. Pelo contrário, o Messias ensinou que buscar o Pai em espírito e em verdade, está lá em João 4, 23 ao 24, versículo 23 ao 24, não por meio externos ou símbolos imateriais. Né? Então as pessoas querem criar métodos, né? E não sabem a origem disso, que está tudo embutido no paganismo. E os Yaldins? É evidente, portanto, que a unção com óleo é uma heresia pagã sincretizada dentro do cristianismo, tá? Ou do movimento do nome sagrado. Acreditar que o poder espiritual depende da aplicação do óleo físico é retroceder à velha aliança e desvalorizar o acesso ao Pai através de sacrifício do Messias. Trata-se, na prática, de um ritual que ofusca a centralidade do Messias ou do Estado crístico, reduz a emuná, a fé, em um sistema simbólico que apela aos sentidos e à tradição, mas não transforma o coração. Então, você acreditar que você foi curado através de óleo, através de unção, através de mito, tá? Por isso é necessário romper com essa ignorância religiosa e compreender que a verdadeira unção vem do Espírito e não de um frasco de azeite. Persistir nesses ritos é manter viva uma forma de paganismo, é alimentar a prática pagã, o ritual pagão, que é disfarçado, né? Então, comprometer a integridade espiritual das pessoas, dos fiéis, e contradiz a suficiência das obras do Messias, né? Ou seja, o que você acredita é a morte do madeiro. Então, diversas culturas, religiões antigas, contemporâneas, faziam e fazem parte do uso da unção com óleo ou substâncias consagradas. Como parte disso, temos rituais sagrados, né? Simboliza ser sagrado, independente da vertente. A seguir, listo exemplos de deuses e crenças onde a unção é elemento central, mostrando como essa prática foi amplamente usada muito antes e fora do cristianismo. Lá no Egito Antigo, tem os deuses envolvidos, Osíris,
Ísis, Horus e Anubis, como eu citei, que é um chacal, né? A prática, os sacerdotes egípcios ungiam estátuas dos deuses diariamente com óleos aromáticos. Foi só o corpo do Jesus bíblico que foi ungido na sua morte. Olha só. O que as discípulas foram fazer? Foram lá ungir ele no sepulcro, né? Não está escrito isso? Sincretismo religioso é isso. A prática já lá do Egito, sincretizado nos versos da Bíblia. Foram ungir o corpo do Messias. Não está escrito isso? Então, a parte do ritual chamado despertar da divindade, além disso, os mortos eram ungidos com óleos sagrados durante o processo de mumificação, invocando proteção espiritual e passagem segura ao submundo. A função espiritual disso é a consagração, proteção e ativação da presença divina. Então veja só como está ficando cada vez mais claro. Essa água aqui está ficando cristalina, né? Religiões mesopotâmicas, como a Suméria, Babilônia e a Síria. Os deuses envolvidos são Enki, Iana, Marduk e Star. As práticas são a unção, né? Era a parte de ritos entronizados em real. Reis eram ungidos para representar os deuses na terra, por isso que a palavra Deus não tem nada a ver com divindade, porque faraós foram chamados de deuses, lá no tempo da lei. E os templos também passavam por rituais de unção, né? A função espiritual era transferência de poder divino e legitimação de autoridade. Eu te passo o governo, né? Te passo agora um império. Você é o rei, então você precisa receber a unção para governar. Ato normal, simbólico. Na Grécia Antiga, deuses envolvidos eram Apolo, Atena e Dionísio. Apolo é o deus Sol, né? Atena, a gente lembra muito daquele desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. Atena. Né? É o nome de uma cidade da Grécia também, e uma deusa que chama Atena. E tinha o Dionísio, que é o deus que eu já falei aqui, comparado ao deus Baco, o deus da Santa Ceia. Né? A prática, os atletas olímpicos ungiam seus corpos com azeite antes das competições em honra a Apolo, o deus da luz, cura e profecia, até da profecia. Também se ungia os participantes dos mistérios religiosos e oráculos. Olha lá. Na Grécia, a prática de unção era utilizada para ungir religiosos e oráculos. Um ancião se considera ungido de Deus? Ah, aquele homem é ungido de Deus. Você está se levantando contra o ungido de Deus. Saul, né? Davi não quis matar porque Davi falou: não, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Você chama o pregador de tem unção, você está lutando contra o ungido de Deus. O ungido de Deus eram os mistérios religiosos oráculos lá da Grécia, tá vendo? A função espiritual, purificação, consagração, preparação espiritual para receber revelações. Roma Antiga tinha deuses envolvidos como Júpiter. Júpiter, para quem não sabe, é Teos. E Teos, para quem não sabe, é Zeus. Glória a Zeus. Tinha Marte, tinha a deusa Diana, né? E Vesta. As práticas usavam unções em cerimônias imperiais, ou seja, na troca de governos, né? Impérios. Tinha rito de passagens em cultos de iniciação, assim como na maçonaria tem a sua forma ritualística. O óleo era símbolo de bênção dos deuses, status divino do imperador. Lembrando que a palavra deuses tem a ver com os cargos e posições de impérios. Augustos, Césares, tá? Vários faraós também, ou seja, romano ou no império de faraós, eram chamados de deuses. Então, quando a expressão vem Deus dos deuses, que era utilizado no templo de Júpiter, né, que é Teos, Zeus, Deus dos deuses, ou seja, do panteão, também serve para o imperador que governava sobre outros imperadores, né? Deus dos deuses. E no hinduísmo, né,
Os deuses envolvidos são Shiva, Vishnu, Lakshmi e Durga. A prática, unção com óleo, leite ou ghee, manteiga clarificada, sobre as imagens dos deuses. E cerimônias como Abhisheka. Também se unge a testa dos devotos. Tilaka, ó. A unção é na testa, né? Onde os anciãos ungem? Na testa. Gozado, né? O Apocalipse fala que justamente o chip vai ser colocado na testa ou na mão, né? Será que esse chip aí, simbolicamente, ou a unção nessa região, não tem mais significado espiritual do que propriamente um chip? Para outra coisa para se pensar, né? Então a função espiritual também é purificação, despertar de energia divina, que eu já falei da Kundalini, e a conexão com os deuses. Lá no Candomblé agora. Parou e aí? No Candomblé e Umbanda, religiões afro-brasileiras, orixás envolvidos é Ogum, Iemanjá, Xangô e Oxóssi. As práticas são com óleos, essências são azeites de dendê sobre médiums, filhos de santo, instrumentos, roupas e rituais. A cabeça Ori é ungida com ritos de iniciação. Então, todo culto, veja que tem o seu modo de iniciação. Nos evangélicos, o batismo é o ritual principal para iniciação, iniciática, tá? Depois vem seguido de ceia. A mesma coisa do mitraísmo, que primeiro vem a ablução, depois a ceia. Nos ialdins, primeiro vem o batismo, depois o partir do pão. Então, tá tudo acoplado. Outras crenças e tradições. No xamanismo, ou seja, os índios usam óleos, vegetais, sangue ou ervas para invocar espíritos da natureza ou preparar o corpo para rituais de cura. Até agora, no início do vídeo, falamos de batismo, falamos a questão do partir do pão e agora estamos na questão da unção. Todas essas práticas são praticadas dentro das igrejas, tanto o batismo, quanto o partir do pão, né, a Santa Ceia, quanto a unção, ungir, né? Ah, é ungido de Deus. Eu estou mostrando para vocês o pano de fundo, que não é novidade, é apropriação de culturas antigas e pagãs, tá? Então é o mesmo ritual antes de existir a Bíblia. Zoroatrismo, sacerdotes usavam substância sagrada nos rituais do fogo para a purificação e a comunhão com Ahura Mazda. Já falei aqui do Ahura Mazda em outros vídeos. Então, para terminar aqui, resumo. A unção era e é continuamente sendo usada até os dias de hoje, tá? Consagrar pessoas, objeto ou locais sagrados não é novidade. Qualquer obreiro aí da Universal faz isso. Qualquer assembleiano nível hard faz isso. Quer te ungir. Quando não se tem o óleo, eles usam saliva, né? Usa o guspe. Movimento de oração na congregação cristã no Brasil, eu já vi muito isso, né? O cara fala que é profeta, pega a saliva lá e passa e pronto, tô te ungido. Entendeu? Então é rituais antigos. Depois o que? O segundo ponto é invocar ou agradar divindades. As divindades ou entidades se agradam de ritualística, se alimentam de energias, né? Então é uma forma de alimentar o mundo espiritual. Preparar o corpo para revelações ou poder espiritual, né? É o caso que vocês falam, não. Foi ungido ancião, né? Lá na congregação que está no Brasil, ou na nova CCB do meu amigo Isaías. Então o cara foi ungido, né? Foi ordenado para ancião para receber poder espiritual. Então os sacerdotes também, lá no paganismo, também eram ungidos para receber adivinhações. E transferir status espiritual ou autoridade. Não, o cara que é ungido, ele representa a autoridade da igreja. É ungido a pastor, ele é ungido a ancião, né? É uma posição eclesiástica, você entendeu? Quem não tem a suposta unção
não tem o mesmo poder de autoridade de alguém que recebeu essa prática. Certo, pessoal? Então, aqui no cristianismo, né? Deixa eu ver aqui se eu pulei. Não, tá certo. Vamos dar um resumo final para me dar chance para vocês falar, né? No cristianismo evangélico, a prática foi absorvida, reinterpretada como unção do Espírito. Mas o ato físico de ungir com óleo não nasceu da fé em Cristo, e sim foi herdada dessas culturas pagãs. Foi adaptada, sincretismo, que buscavam o favor de deuses com rituais materiais. Isso configura um sincretismo religioso, onde símbolos exteriores tentam representar uma realidade espiritual, algo contrário ao ensino do Messias, que disse que a verdadeira adoração seria em espírito e em verdade. Explanação final para a gente terminar aqui. Com base em evidências históricas, culturais e espirituais, é possível afirmar com convicção que o batismo com água, a ceia com pão e vinho e a unção com óleo são práticas realmente adaptadas, sincretizadas de rituais pagãos muito anteriores ao cristianismo, já existia. Essas cerimônias já eram comuns em religiões do Egito Antigo, Mesopotâmia, Grécia, Roma, entre outras culturas politeístas, sendo utilizadas para purificação, o mesmo sentido, purificação, consagração, invocação de deuses e rituais de iniciação espiritual. No processo de expansão do cristianismo, especialmente após a fusão com o Império Romano, mas tais rituais foram ressignificados e mantidos dentro da nova fé, chamada agora de cristianismo, né? Vem como estás, você já ouviu essa expressão, vem como estás, não precisa mudar nada, com o tempo Cristo te muda. Então, o Constantino chamou os pagãos e criou o cristianismo, dizendo, não precisa deixar suas práticas, né? Nosso Deus não vai abominar. E sincretizou, só mudou a roupagem, as nomenclaturas, mas os rituais são os mesmos. Não por ordem do Messias, mas por decisões humanas, interesses religiosos, isso resultou em um sincretismo, onde práticas exteriores, seja de fora, foram transvestidas de sagradas, ainda que suas raízes contrariam os princípios espirituais ensinados pelo Messias. O próprio Messias não instituiu nenhuma cerimônia ritualística. Você não vê nas palavras dele dizendo, manda ungir, vai lá, unge fulano. Você não vê ele falando para batizar. Essa fala de ide, quem crê e for batizado, isso aí é posterior. Isso não tem, tá? Na Bíblia judaica, vamos dizer assim. Isso foi colocado depois. Lembrando que a Bíblia foi construída por séculos, né? Primeiro século, segundo século, terceiro, né? Certo, pessoal? Então, ele anunciou o fim simbólico das antigas alianças e a chegada de adoração verdadeira. Se ele colocou um ponto final nos rituais, por que vocês continuam praticando? Em espírito e em verdade, está lá em João 4, versículo 23 e 24. Portanto, persistir em tais práticas é perpetuar, é alimentar, é ressuscitar, tá? O paganismo novamente, dentro da fé cristã ou do movimento sagrado Yau, Yausha, Yahuá, Yahurou, Yahua, né? O foco do sacrifício pleno é o suficiente, tá? Diante disso, é necessário que todo aquele que busca a verdade, a fidelidade, reflita profundamente. É mais importante seguir tradição humana ou revelação espiritual? Qual das duas aí você segue? A resposta está na liberação do ritualismo e no retorno à essência pura da imuná, ou seja, consciência interna, racionalidade, entendimento. Sempre prezo isso aqui no canal. Compreender a origem e o impacto das práticas como batismo com água, ceia, ritualística e unção com óleo
é fundamental para perceber os graves problemas e consequências que podem surgir do uso contínuo dessas ritualísticas, praticando isso. Principalmente quando são realizados sem consciência, sem conhecimento, sem discernimento espiritual e fora do verdadeiro ensinamento do Messias. Então o Romilson não está ensinando a verdade para vocês, não. Desculpa. Tá? A idolatria, isso aí é idolatria disfarçada. Tá? Você está praticando rituais pagãos, você está alimentando as egrégoras, as energias vitais opostas, negativos, vampiros energéticos. As pessoas passam a atribuir poder espiritual ao objetivo ou ao ritual em si, e não à presença real de espírito do Criador, certo? O óleo, a água ou os elementos da ceia se tornam amuletos disfarçados de proteção, que configura em idolatria, um grande pecado, segundo as escrituras, tá? Resultado, o símbolo se torna mais importante que a fé. O espiritual é substituído pelo material, pela prática, certo? Segundo ponto, prisão religiosa e dependência emocional. Então, eles usam do argumento do batismo para te aprisionar. Não, agora você tem que congregar, você tem que fazer parte do templo, você tem que fazer parte desse conjunto de pessoas. Você agora é um Yaldim. Então, você tem que batizar, está no nosso meio, certo? É uma forma de manipular você. É um método de prisão invisível, algema invisível, através de dogmas, doutrinas disfarçadas. Fiéis passam a depender emocionalmente desses rituais, ou seja, tem que estar sempre praticando o partir do pão, né? Para ser perdoado, para ser curado, para ser abençoado. Se você não faz tais práticas, você não é abençoado. Se você não batiza, você não tem vida eterna. Isso aí tudo é uma forma, tá, de mexer no teu emocional. Sempre falo das PNL. Isso gera vínculo com o templo, tá vendo? O pastor ou o óleo e com o espírito do eterno, e não com o espírito do eterno. Qual que é os resultados? As pessoas vivem com medo, se sentindo impuras. Ah, se eu não batizar, tô cheio de pecado, tô sujo, eu não vou ser salvo. Ah, se eu não batizar, eu não vou para o céu, né? Eu conheço o nome sagrado, etc. Tudo manipulação. O que é o contrário à liberdade que há no Messias verdadeiro, né? Na egrégora com consciência, tá? Nossa, eu já falei demais aqui, nunca acaba, né? Achei que já ia acabar, mas tá acabando, calma aí. A alienação espiritual e a ignorância histórica. Muitos rejeitam o conhecimento histórico e continuam em práticas herdadas, pensando que são mandamentos divinos. Vocês acham que são revelações do Messias, Yahusha, Yeshua, Yahuwah, Yahushua, Yahuá, né? Qual a nomenclatura que for, não importa. Não vai mudar a prisão emocional implantada em você. Então vocês acham, não, tá na Bíblia, é divino. Tá escrito que fulano praticou. Vocês não sabem que a Bíblia veio de Roma, certo? A grande prostituta. Então a mente se fecha para a verdade, não pesquisa, não indaga, não questiona, não vai a fundo. Isso cria uma fé cega, emocional e frágil. Cria uma fé dependente do ensino dos outros, certo? O resultado é a ignorância espiritual, por isso que vocês querem me combater, me joga praga, né? Não entende o propósito dos vídeos, que é esclarecer, despertar da Matrix, vai falar que eu tô com inveja, que eu tô perseguindo, que eu tô dividindo o corpo, e é sempre os mesmos blá blá blá. Parece um papagaio repetindo as mesmas frases, né? Cria a incapacidade de discernir entre verdade divina e tradição humana, tá lá em Mateus 15:9. Então você não pensa, certo? Você não tem percepção para filtrar, analisar, ligar o estado crítico, cético e ver se tem coerência. Usar a sua racionalidade. A invalidação do sacrifício do Messias, ao investir em rituais que deveriam ter sido abolidos na nova aliança,
Está se dizendo, mesmo que inconscientemente, que o sacrifício do Messias não foi o suficiente. Quando você se batiza, é isso que dá para entender. Eu preciso batizar em águas, porque a morte do madeiro não é o suficiente. Ele não morreu para salvar o mundo, entendeu? Isso desonra a cruz, ou desonra o madeiro. Eu não acredito nessa hipótese, mas para vocês que acreditam ainda, né? Te faz voltar ao sistema simbólico do Antigo Testamento. A velha forma, o velho método das tradições, né? As ritualísticas. Ou pior, de religiões pagãs. Resultado, negação da plenitude e afastamento da verdade espiritual. A carga e a culpa da condenação que isso causa, os distúrbios, as reações, pessoas que não conseguem participar desses ritos por pobreza, doença, distância, etc., são levados a crer que estão em pecado ou fora da bênção. Exatamente. Uma pessoa que não faz parte mais de instituição religiosa fica muitos anos sem tomar, entre aspas, a Santa Ceia, o pão e o vinho, ou o suquinho de uva, na modernidade atual. Então ela acha que está em pecado, simplesmente não vai ter mais salvação se ela não providenciar, né, a tomar um vinho e comer um pão, um pedaço de pão. Ela acha que comendo um pedaço de pão, tomando um vinho, pronto, eu estou limpo, agora eu estou liberto, agora voltei a ter ligação com o corpo do Messias. Se eu não fizer tal ato, eu estou desligado. Olha só que problema isso gera nas pessoas. Isso gera angústia, baixa autoestima espiritual e sentimentos de culpa, que o evangelho veio justamente libertar, e ela se encontra presa, né? Está afastada, está longe dos caminhos ou de Deus, ou de algo, ou de que for. O resultado, pessoas se sentem constantemente insuficientes, sempre pessimistas, negativas. É uma contaminação com os princípios pagãos. Participar de ritos que têm origem em cultos a outros deuses é venerar de tabela as outras energias, mesmo que por ignorância, uma mistura espiritual perigosa, né, homogeneizada. Lembra que a Bíblia deixa um versículo bem explícito quando fala que a mulher acrescentou 3 medidas de farinha e elevedou toda a massa, fez crescer o fermento. O fermento dentro da Bíblia ali também é chamado de fermento dos fariseus, né? Ou seja, a adaptação das suas interpretações, as suas doutrinas. Então, o fermento aí que a grande prostituta colocou dentro do cristianismo é justamente essa profanação de paganismo transformada em rituais de partir de pão, batismo, unção e outros que já vai ser falado no canal. Resultado disso, portas espirituais podem ser abertas e enganos, opressões e engodos espirituais. Por isso o adversário opera justamente nas tradições deturpadas. Repetição vazia e mecânica. Os rituais viram atos automáticos. Tem que fazer isso. Sendo feito sem consciência, por obrigação ou por costume. Perde-se o contato com o espírito e a verdade e a adoração interior, conexão interna. O resultado, religiosidade sem transformação. Não espiritualidade, religiosidade. Tem uma diferença entre ser religioso e espiritual. Então é uma aparência de santidade sem essência, né? É só ali a capa. Né? O Jesus falou igual o sepulcro caiado, né? A estética, o cabelo comprido. Nossa, aquela irmã é crente, ó, o cabelo dela vai até no pé. Será que é da congregação? Será que é da Assembleia? Que é da Deus e Amor? Olha, não rapa nem as pernas. Sinal de falsa santidade, né? Resumo geral. As práticas de batismo com água, ceia e unção com óleo, quando mantidas como elementos indispensáveis da fé, causam idolatria de tabela, prisão emocional, alienação espiritual e desonra o sacrifício do Messias, a mistura com princípios pagãos, mistura com rituais pagãos. Seus efeitos atingem não só o corpo, como a mente, mas o espírito,
pois afastam os fiéis, ialdins, cristãos, evangélicos e barará. Afastam as pessoas, as almas, do espiritual e da adoração à verdadeira egrégora, a verdadeira energia, a sã consciência, certo? Então eu termino aqui. Não, termino não, tem mais aqui, ó. Eu achei que tinha terminado. Calma, 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 calma. Masbuta é um ritual de batismo sagrado praticado pelos mandeístas. É um grupo religioso, tá, que mostra lá no Antigo Oriente Médio, com origens que remontam aos primeiros séculos da Era Comum. Antes, os mandeístas veneram figuras como João Batista, mais do que Jesus, inclusive. E os Masbuta é central em sua emuná, ou fé. Esse ritual envolve imersão, olha só, repetida em água corrente. Tem que batizar em água corrente? Os Zeldins aí, o Romilson. Geralmente em rios, como símbolo de purificação espiritual, renovação, conexão com o mundo divino, realizado frequentemente, não apenas em uma vez na vida, como no cristianismo, e sempre com uma função espiritual profunda, limpar a alma, reafirmar a fé e se aproximar do divino. Então tá aí as imagens e não deixam mentir que é rituais pagãos. Agora sim terminou e eu vou colocar aqui no chat o link para você participar. Vamos lá, certo? Deixa eu colocar aqui o link e anexar para você entrar e tirar suas conclusões. O que você entendeu desse vídeo? O que você conseguiu captar desse vídeo? Fala para mim. Conseguiu absorver? Será que vai ter audácia e coragem de compartilhar com pessoas que fazem esses rituais nos grupos de WhatsApp, nos canais, no Instagram, nos grupos do Facebook? Você que frequenta uma igreja ou não, ou faz parte desse suposto movimento sagrado, do nome sagrado, vai ter coragem de compartilhar? Você entendeu que é um ritual pagão, tanto o batismo como o partir do pão, como a questão de ungir com óleo, né? Deixa eu ver o comentário do pessoal. Boa noite, irmão Luiz Paulo. Edila, certo? Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Perfeito, irmão, o áudio e a imagem. Gratidão pelo retorno. Soraya, né? O Marcos, boa noite. Boa noite, Marcos. Ulisses, ótimo áudio, né? Marcos novamente. O Bruno, boa noite. Quem mais está aqui? Maria. Boa noite, Maria. Bruno tem uma pergunta. Se Deus existir, ele vai ter birrinha por duvidar dele ou até xingar ele porque ele seria o Todo-Poderoso. Não afetaria ele em nada, né? Então, se ele tiver essa atitude de pegar birrinha eterna, você pode ver que quando você era criança, você desobedecia sua mãe. Você falava alguma coisa ou fazia alguma coisa que desagradava a ela, não é? Desobedecia, encanava a escola, né? E sua mãe ficava chateada, às vezes te dava até uma correção, mas a correção, o castigo que ela colocava, você vai ficar sem videogame, você vai ficar sem ir naquela viagem, você vai ficar sem, no dia de hoje, o celular, sem o notebook, sem o tablet. Era, né? Ou é algo assim que para crianças de hoje é complicado, né? Então, a sua mãe te dá uma correção, mas não é eterna. Então, biblicamente, um Deus que te corrige eternamente, aliás, nem vai te corrigir, né? Porque corrigir, até no sistema humano, o ser humano que pratica coisas ruins na sociedade é levado para uma prisão, uma cadeia, um presídio, e é chamado de correção. Ele fica lá uns anos para ver se ele regenera. Até o sistema humano é mais, entre aspas, mesmo que cruel, piedoso do que de Deus, do que o Deus bíblico.
Porque o Deus bíblico, se você disser uma palavra que ele desagrada, você xingou ele, insultou ele vai te condenar eternamente. Vai sofrimento eterno. No juízo final, você não foi aprovado e você vai queimar no lago de fogo. Não é bem mais infantil do que o ser humano que coloca um outro ser humano dentro da cadeia, né? Sofre ali um tempo, ou a mãe que põe um filho de castigo e depois tira. Então é muito infantil. Um Deus que pega a birrinha porque você usou uma piadinha, né? Você falou algo ali que você tentou analisar, ser cético a uma ação dele, tipo, ele condena a mentira de Apocalipse, ficarão de fora os que amam e cometem a mentira, está lá em Apocalipse, mas ele usa a mentira na boca dos profetas de Acabe. Não matarás, mas ele, né, ficará de fora os homicidas, mas ele matou um monte de gente lá no dilúvio, né? Vocês acreditam? Ele matou um monte de gente lá, um anjo. Um anjo não podia estar no céu, né? Um anjo matou 180 e tantos mil lá, sírios, numa espadada só. Então é incoerência, entendeu? É incoerência, é religião isso aí. Não tem nada a ver com espiritualidade. É um mundo de fantasia. O Adelaide do Carmo, né? Boa noite. Vamos ver mais aqui. Nem o Alexandre de Moraes tem birra por muito xingarem ele, né? Exatamente. Nós não temos certeza se Deus existe. Nós apenas tenta acreditar que tem um ser que rege o universo. Bom, esse universo da matéria, eu acredito que não tem nada a ver com um Deus que chamam de bom, né? Tem vários versículos na Bíblia que falam benignidade eterna, sua bondade dura para sempre. Mas a partir do momento que você olha com um olhar mais clínico para o mundo, né? Quem criou os animais? Foi criação de Deus? E você acha nessa mecânica para você gosta de comer contrafilé, picanha, alcatra, maminha, né? Uma linguicinha, um franguinho assado. Que bondade é essa que você tem que consumir a carne de outro animal, que é uma criação de Deus, para sobreviver? Sem falar do ser humano, a própria cadeia alimentar, né? O jacaré tem que devorar a zebra, o leão tem que rasgar nos dentes para sobreviver. É bom para um, a bondade dura para um, mas do ponto de vista do outro lado, é cruel, é mal. Então é um mundo defeituoso, é um mundo podre, é um mundo que não foi criado pelo que eu chamo de Deus, o Deus verdadeiro, entendeu? Então vocês têm costume aí, tipo lá os que seguem Juarez, o Criador que criou os céus e a terra e a fonte das águas, felizmente vocês estão adorando um mesmo ser que chama Gadu, o grande arquiteto do universo, entendeu? Nós não temos certeza se Deus existe, tal, 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 tal. Que tem um ser que governa o universo. Essa resposta aqui. Boa noite, Renato. Fala, Luizão. Bronx tá sempre aqui também participando. Eu acho que o horário dele é diferenciado, já esteve aqui conosco. Maria. Verdade, eu fui dessa denominação universal. Lá eles dão o óleo para ungir mesmo. Tá vendo aí, ó? A hora que eu pedi para deixar escrito no chat, a irmã testificando aqui, ó. Lá unge carteira de trabalho, unge chave do carro, né? Unge o relógio, unge o celular para ter ligação abençoada, notícias boas. É uma heresia. Eu que sou herege quando combati isso, né? Ulisses diz: boa noite. Estão dizendo por aí que muito antes de Ieso, Eguns, deformado dos Nefilins, inspiraram esse personagem de Iesus por conta da grande inteligência. Pode ser que sim, né? Lembrando que Iesus é um deus gaulês. Já fiz vídeo no canal que inclusive mostra a sua imagem numa pedra desenhada, ele esculpindo, né? Quem era conhecido como carpinteiro na Bíblia, né? Que você disse que tinha profissão de carpinteiro, mexer com madeira. Então, é um sincretismo escancarado que as pessoas não querem abrir mão, né? Não querem enxergar realmente. O Renato diz: isso gera muita discussão,
pois muitos acreditam que esse tipo de batismo é o correto. Eles estão presos a isso. Então, muitos vêm aqui nos meus comentários me atacar, me condenar, mas nem sequer coloca o seu cérebro para funcionar, para entender o que foi colocado aqui. Nem pega a parte do que eu falo e analisa e faz sua pesquisa, simplesmente porque fulano falou, ele trouxe o nome da verdade, ele revelou o nome. É um engano total, pessoal. Certo? Então, acho que vale a pena cada um pesquisar até onde vai, né, a verdade, filtrar os conteúdos. Não estou dizendo para acreditar em mim, mas pesquisar, ver se tem sentido, se tem lógica. Vocês estão na ignorância religiosa, igual falou no final do vídeo, acreditando em fábulas, em mentiras, em rituais. Como que pode combater as outras crenças, se apossar, achar ser a verdadeira crença, sendo que vocês praticam o mesmo que as outras anteriores já praticavam? Então, o cristianismo se apossou dessas histórias, certo, pessoal? Não tem nada a ver com a questão aí de ser original, né? Nada no cristianismo é original. Tudo é copiado. Desde os contos de milagre, os personagens, tudo é copiado de outras crenças anteriores. Pode pesquisar que vocês vão ver isso. Meu canal traz isso muito escancarado aqui. Né? Eu fiz um vídeo atual aí, a live anterior, falando da guerra nos céus, o que significa esse código, o grande dragão vermelho, o que significa. Quem não assistiu, vai lá, certo? Estou sempre trazendo o significado disso. Né? Veja bem, antigamente a Igreja Católica era a igreja que mais tinha pessoas, né? Por quê? Porque só quem era padre, quem era coroinha, quem era papa, tinha acesso à Bíblia. Os frequentadores, que é chamado de fiéis, não tinha que ir lá participar das eclésias lá, né? Dos cultos dele lá, para ouvir a palavra. Mas depois que veio o protestante, o evangélico começou a ter acesso à Bíblia, o pessoal, certo? E viu que tudo que a Igreja Católica pregava era incoerente. Então cresceu o movimento dos protestantes. Só que hoje nós estamos numa nova era. Vamos atravessar mais um novo entendimento. O pessoal hoje tem acesso a fontes mais antigas, a pesquisar a origem de tudo. Então, automaticamente, que essa mentira de cristianismo protestante não vai se sustentar por muito tempo. Não vai conseguir ficar de pé. Seja da católica ou seja do cristianismo normal, né? Da sua fé religiosa. Porque, mas é profecia que vai crescer apostasia. Não. A própria Bíblia, em Apocalipse, se você saber interpretar o texto, diz: caiu Babilônia, né? E se tornou morada de quê? De encosto, de egrégoras, de energia, de espíritos. Então, quando fala caiu a Babilônia, caiu o quê? O seu sistema doutrinário, a sua pregação, o que chamam de evangelho, o que chamam de fé cristã, entendeu? Tem gente que vive no mundo de Bob, o fantástico mundo de Bob. Lembra desse desenho que existia no SBT, anos 90? Ou lá na Cultura tinha o Lucas Silva e Silva falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer, é mais ou menos os cristãos de hoje, né? Dentro da Bíblia, tudo pode acontecer. O cara anda em cima da água, atravessa a parede, vive 3 dias no fundo do mar, dentro de um peixe, né? Hoje está virando vírus, né? Tá virando aí, viralizando, vamos dizer, virando meme, esses vídeos da IA agora, né? Os caras dentro da baleia, o outro lá falando que construiu as pirâmides, o outro lá, minha mulher olhou para trás, caiu saraiva de fogo e ela morreu, o outro lutando com o anjo. São só narrativas que é bonito dentro do mundo fantasioso da Bíblia, mas na realidade, quem prova na prática? Cadê o cristão para entrar aqui para defender o seu ponto de vista? Eu vou falar para ele aqui, ó. Aqui nós temos inteligência artificial. Ela consegue captar se você fala o idioma fluente. Então, já que o Espírito Santo não erra, eu quero que você entre aqui
e fala mandarim para mim ouvir. Aí a tradução aqui vai colocar em tempo real aqui se você realmente está falando verdadeiramente o mandarim. Vai falar aqui em hebraico, o hebraico lá do passado. Quero que você fale agora em russo, né? Vamos ver se o Espírito Santo concede que você fala novas línguas. Não, o cara prefere falar igual aquele pastor lá, o que falou que as galinhas pregou para ele. Agora eu não vou lembrar a linguagem dele. Aí fala que não, Deus dá línguas estranhas. Estranha porque ninguém sabe interpretar, né? Aí fala que é celeste. Um monte de gente louca alimentando essas mentiras tempos e tempos. Mas só quem é racional vai sair, não vai se compartilhar com essas coisas aí. Entendeu? Acabou. O tempo da mentira acabou. Entendeu? Então vocês que continuam praticando essas práticas do paganismo, seja por dentro dos templos evangélicos ou fora deles, né? Seguindo canais aí, preste atenção. Tem muitos que me atacavam, viu? Vinha aqui nos meus comentários, falava de mim, né? Sendo que tá perseguindo fulano. E hoje, muitos que me atacavam vêm aqui e falam, ó, mano, com o tempo comecei a analisar seus conteúdos e eu vi que o que você fala e traz, entendeu? Tem mais coerência que o ciclano lá. Então, eu comecei por lá, mas vi que lá tem muita mentira, entendeu? Então é questão de tempo. Eu tenho que dar holofote para esses caras que vêm aqui como hater me atacar, porque estão na ignorância religiosa, né? Estão cego, certo? Estão aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo, não é um processo lento, mas com o tempo cai a ficha, né? É isso, pessoal. Alguém quer participar? Tem um link aí anexado no chat. Senão eu vou terminar aqui e essa live vai ficar disponível, né? Próxima live pretendo fazer no sábado, a 1 hora da tarde, com vocês aqui, ok? Eu vou trazer a questão aí. Deixa eu ver aqui. Qual que é que eu tenho preparado para o sábado agora? Os perigos de acreditar no juízo final. Eu vou trazer esse tema aí na próxima live. Os perigos de acreditar no juízo final. Então, eu espero que vocês ativem o sininho. Vem aqui se ainda o YouTube não está te notificando, né? Tenta pelo menos ativar de novo, forçar, ou vir aqui assistir diariamente para não perder essas lives, né? Certo? Aqui diz o Bruno, na Bíblia tudo pode, igual o filme do Harry Potter, o Super-Homem voa, entendeu? Super-Homem voa, o Incrível Hulk existe, né? Enfim, então é isso, pessoal. 1 hora e 56, né? Quase 57 de live. Bastante pessoas assistindo aqui agora, participando, tá? Agradeço, sou grato a cada um de vocês pela atenção, ter tido paciência de me assistir até agora, mesmo que falhando em algumas expressões, né? Eu falo muito rápido e às vezes a dicção falha, mas o que vale é o conteúdo, a essência que foi aplicada, certo? Valeu a todos vocês, até a próxima live, fui!